Recording in progress. Tudo bem, bem-vindos, então, a mais este encontro para o estudo da filosofia de Santo Tomás. Eu estou apresentando aí na tela as teses, né, da filosofia de Santo Tomás, tais quais foram aprovadas no passado pela Igreja, né? Nós estamos comentando cada tese. Esse é um trabalho, assim, eu diria, de primeira ordem, porque para a gente chegar à compreensão mais profunda dessas teses, a gente vai ter que voltar sempre a elas, né? Eu espero cada vez mais em um nível superior, né? Então, nós já vimos a tese um, 2, 3, 4, né? No último encontro falamos sobre a tese 4. A tese 4 é essa aqui, né? O ser que tira o seu nome. Bem, aqui tá traduzido o ser, mas seria melhor, eu vou ler aqui, pegar o texto latino, né? O ente que tira o seu nome do ser, ens quod denominatur abesse, né? Do ser, o ente que tira o seu nome do ser, não se diz univocamente de Deus e das criaturas, nem, todavia, equivocadamente, ou de modo equívoco, né? Mas analogamente, por analogia tanto de atribuição quanto de proporcionalidade. Nas teses anteriores, creio que tenha ficado claro que Deus é ato puro, né? E se ele é ato puro, se ele não admite nenhuma potencialidade, né? Se ele é pleno, né? O texto fala até de infinito, né? Então ele é o ser, sem nenhuma restrição, certo? Ele é a total perfeição do ser. Que nós podemos usar outros termos, como o absoluto, né? Como também um termo latim, omnitudo realitatis, né? Ato puro, né? São diversos termos para dizer a mesma coisa. Deus é o ser pleno, ser o ser ilimitado, né? Infinito, ato puro, não é? Pois bem, então Deus é o ser por antonomasia, se a gente pensar assim, né? Deus é o ser por antonomasia. Agora, aquilo que a gente diz ente, ens, gramaticalmente falando, ens, em latim, é o particípio presente de ser. Então, ens não é o ser. Ens é aquilo que está sendo, de algum modo. Então, os tomistas ultimamente, têm reservado esse termo ens para toda a realidade que não é Deus. Toda a realidade que não é Deus é ens. E se reserva o termo ser, esse, só para Deus. É claro que isso depende muito do uso, né? São Tomás mesmo, nas suas obras, muitas vezes usa o termo ens para Deus, mas ele entende que Deus não é um ente como outro qualquer, é o ser. Então, o termo mais próprio que Santo Tomás usa para Deus, e ele mesmo tem consciência disso, é ipsum esse subsistens, né?
o próprio ser subsistente. Então, por aí já se vê que existe uma grande diferença, mas eu diria assim, infinita diferença, entre o ser e o ente, né? O ser é a sé, em latim, ou seja, o ser existe por si mesmo, tá certo? É independente de qualquer outra coisa. Enquanto o ens existe a balio, ou seja, ele só tem a sua existência derivada. Ele não é originário. Se ele existe, ele não existe por si. E aqui eu gostaria de chamar atenção para uma coisa importante. Parmênides tinha razão, porque aquilo que ele estava vendo, que ele chama o caminho do dia, né? Para contrapor-se ao caminho da noite, que é o caminho do erro. Então, aquilo que ele estava vendo pelo caminho do dia era exatamente o que nós estamos chamando agora aqui de ato puro, né? De Deus. Parmênides viu atributos de Deus. Ele viu atributos de Deus porque viu o ser com as suas exigências lógico-ontológicas. Parmênides, só para recordar, né? Parmênides, o que que ele dizia a respeito do ser? O ser não pode ser gerado. Por que que não pode ser gerado? Quem gostaria, para eu não ficar só eu falando aqui, quem gostaria de interagir aí? Nós temos aqui o Alisson, a Rosiane, é, Pedro, Eduardo. O Pedro está dizendo aqui. Aqui, eu vou falar uma coisa aqui, mas vocês fiquem à vontade. Eu prefiro falar vendo as pessoas. Fica todo mundo com a tela desligada, parece que eu estou falando só para minha tela aqui, né? Então, se alguém quiser, puder ligar a tela, eu agradeço e pode falar, é uma conversa, né? Informal, não tem nenhuma formalidade acadêmica, vamos dizer assim. Eu procuro ter o rigor aqui acadêmico, mas não formalidades, né? Então, o Pedro Ezequiel está dizendo aqui, né? Pois seria dizer que ele não existiu desde sempre? Sim, se eu digo que o ser veio a ser, que ele foi gerado de alguma maneira, eu estou dizendo que ele não existiu desde sempre. Mas a questão é, por que que ele não pode ter sido gerado? Com o termo gerado aqui, eu quero dizer o seguinte: antes ele não existia e depois veio a ser. Ou seja, o ser apareceu do não ser, né? É esse o sentido que eu atribuo aqui à palavra geração ou nascimento, qualquer outra palavra semelhante. O ser apareceu do não ser. Por que que isso não pode acontecer? Deixa eu ver aqui. O Alisson está dizendo: acredito que a questão significa
que em Deus não tem movimento para fora a dextra, então ele não pode ser gerado. Sim, tudo bem. Mas a pergunta, vamos voltar a Parmênides, vamos entrar na mente de Parmênides, porque isso, creio, nos habilitaria a entender melhor Santo Tomás. A questão é por que o ser não pode ser gerado? Para, Equivale-se, assim, sim, pode, seria porque. Tá me ouvindo bem? É porque aqui minha sim, conexão tá meio fraca. estou ouvindo. Tá? É porque se o ser fosse gerado, ele seria gerado pelo nada, né? Pelo não ser, o anterior a ele seria o não ser, e o não ser não existe, não é. Exato, essa é a questão. Aí Não nós ser não fomos pode ao existir. ponto, né? Nós fomos ao ponto. Se o ser pudesse ser gerado, o que existe fora do ser? O não ser, ele teria que ser gerado pelo não ser. Mas o não ser não pode existir. O não ser não pode existir, tá certo? Então, não cabe nenhum movimento ao ser. O ser é plena atualidade. Por quê? Porque se houvesse algum movimento no ser, o que aconteceria? Aconteceria que teria de haver uma passagem do não ser para o ser, ou do ser para o não ser. Mas o não ser não existe. Só pode existir o ser pleno, dizia Parmênides, né? Redondo. Redondo aqui é uma metáfora, né? Pleno, redondo, eterno, ingerado, imperecível, né? Se o ser pudesse perecer, ele teria que passar para o não ser, mas o não ser não existe, não pode existir. Aparecer pressupõe antes e depois. Deus não pode ter antes. Deus não pode ter antes e depois, mas veja que a razão formal disso é porque Deus é o puro ato de ser. Não é porque. A gente não pode inverter as coisas aqui. E eu gostaria de ressaltar muito essa questão. Não é porque Deus não tem tempo que ele não pode, não pode não ser. Mas é porque ele não pode não ser, é que ele não tem tempo. A fonte da inteligibilidade de tudo aqui é o ser, em plena atualidade. Não é porque Deus não é composto que ele é o ser puro. O contrário, é porque ele é o ser puro que ele não é composto. Tá certo? Não é porque em Deus não há tempo que ele é ser puro. É o contrário. É porque Deus é o ser puro, é porque Deus é o ser puro que nele não há tempo. Estão percebendo? Então, mas aí Parmênides já está falando de Deus já? Ou ser de modo geral? Não, ele está falando do ser. Mas esse ser que ele visualizou é o ser de Deus, são os atributos de Deus. E ele visualizou isso por puro pensamento, lógica, né? Lógica, claro, com alcance ontológico, porque é evidente para a mente que na realidade, a ontologia aí, na realidade o não ser não pode existir, né? Então o originário é o ser pleno, bem redondo, ingerado, imperecível, tá certo? Essa é a realidade original. Agora, é claro,
nós não chegamos de imediato a essa realidade originária, nós vamos chegar a ela através da demonstração. E por isso o Santo Tomás insiste no caminho a posteriori, né? Com Parmênides também, que Parmênides não intuiu isso de uma hora para outra, assim, de imediato. Primeiro ele teve que ter algum contato, né, com as coisas, perceber que existe, né, que as coisas existem, ele existe, etc. Ter contato com a existência, com o ser, etc., para chegar à conclusão de que o ser, o originário, não pode não ser, não pode ser gerado, não pode ser corrompido, né? Tem que ser imóvel, tem que ser pleno, né? E agora a questão de Parmênides é que ele, porque ele descobre essa originalidade do ser com esses atributos, ele acaba negando os entes, ou vendo os entes como aparência. Mas isso também é discutível em Parmênides, porque há estudos que tentam equacionar, né, o pensamento de Parmênides, a afirmação do ser pleno com o reconhecimento dos entes, né, limitados, móveis, etc. Mas vamos ficar aqui aquilo que é passado em geral, né? Aquilo que é transmitido em geral a respeito de Parmênides. Ele viu a verdade, o caminho do dia, o ser é e o não ser não pode não ser, o ser é ingerado, imperecível, imóvel, pleno. Ele viu isso e acabou negando o ente finito, o ente que deixa de ser, que começa a ser, etc., negando isso como aparência. Mas ele não estava errado, ele pode estar errado aqui, quando nega o ente como aparência, mas ele não estava errado quando afirmou o ser com seus atributos, né? O Alisson diz exatamente antes do ato puro não pode existir nada. Exato. Quer dizer, fora do ato puro não existe nada. Fora do ser puro não existe nada. Então não há nada que possa ameaçar Deus, nada que possa criar Deus, nada que possa gerar Deus, nada que possa destruir Deus, nada que possa tirar de Deus, nada que possa acrescentar a Deus, né? Deus já é o pleno. Então, o ser é isso, né? É essa maravilha, é essa perfeição, né? Além da qual não se pode pensar nenhuma perfeição superior, né? Esse é o ser que é Deus. Agora, se existe algum ente, esse ente só pode ser entendido como realidade secundária, derivada, como uma realidade que toma alguma perfeição do ser. E aqui, então, é que nós entramos na analogia. Nós estamos dizendo isso aqui para falar da analogia, não é? Entre ser e ente existe, então, essa grande diferença. O ente não é pleno. O ente pode aparecer e desaparecer, né? O ente não é ato puro, tá certo? Mas, de alguma forma, o ente é. O ser é e o ente é. Então, quer dizer, existe algo de comum, mas existe também a grande diferença, né? O Concílio de Latrão, acertadamente, o Concílio de Latrão IV diz que entre Deus e as criaturas há semelhança e dissemelhança, né? Mas a dissemelhança é muito maior do que a semelhança. Isso está lá no Concílio de Latrão IV, do século XIII.
Então, ele canoniza, né? O Concílio Latrão IV canoniza a analogia. Não há total de semelhança, porque se eu dissesse, qual que seria o problema? Vamos pensar juntos. Qual que seria o problema se eu dissesse que entre Deus e as criaturas há total de semelhança? Deus é o totalmente outro. Qual que seria o problema? Olha, se eu digo que Deus é o totalmente outro, então haveria uma total de semelhança, o que que aconteceria? Aconteceria que Deus teria alguma coisa que nós não temos, tudo bem, né? E Deus de fato tem alguma coisa que nós não temos, mas o problema estaria na outra afirmação, nessa segunda. Nós teríamos alguma coisa que Deus não tem. Então, total de semelhança. Nós teríamos alguma coisa que Deus não tem. Isso é falso, absolutamente falso. Seria como que quebrar o absoluto. Seria como que quebrar o ser originário. Quer dizer, não há mais ser originário, né? Existe então uma dualidade originária. Deus e a criatura, que tem alguma coisa que Deus não tem. Então, essas teologias e às vezes filosofias que afirmam que Deus é o totalmente outro, se elas estão entendendo com isso equivocidade, elas erram. Erram e nos colocam fora de Deus, fora do absoluto. Ou seja, destroem o absoluto. Colocam como originário uma dualidade. Claro que Deus é infinitamente superior, mas não é totalmente outro. O que nós temos, tudo aquilo que nós temos, Deus tem em grau infinito. Ou seja, nós somos uma espécie de miniatura de Deus, de acordo com a essência de cada um, né? Essência de cada criatura. Cada criatura é uma espécie de miniatura de Deus. Então, Deus não é o totalmente outro. É o outro, né? Mas não totalmente outro. Porque tudo que nós temos, Deus tem. Mas a perfeição absoluta, né? Por outro lado, nós não podemos afirmar a univocidade, né? A univocidade. Se eu afirmo a univocidade, eu estou colocando Deus e a criatura no mesmo patamar. Deus é um ente e a criatura é outro ente. Ainda que Deus seja o ente maior, né? Mas é um ente ao lado da criatura, no mesmo horizonte de compreensão da criatura. Isso não pode ser, né? Deus não é um entre outros. Deus não é um ente superior. Existe uma hierarquia, então Deus está lá no topo. Não. Deus é o ser absoluto. Então, a analogia que não serve, né? Qual que foi, a meu ver, qual que é o grande erro de Duns Scott? Duns Scott. A teoria da analogia do ser. Que para Duns Scott, nós vemos tanto Deus quanto as criaturas, tanto o ente infinito, conforme ele diz, quanto o ente finito, no mesmo horizonte que seria o horizonte do ente transcendental, unívoco.
Aí o que que ele faz então? Ele coloca Deus no horizonte, Deus, o infinito, no horizonte do finito, né? Deus seria apenas uma modalidade do ser, e a criatura seria outra modalidade, mas todas vistas a partir de um campo comum. E isso não pode ser admitido, né? Nós não vemos o ser de Deus a partir de um campo comum a Deus e a criatura, tá certo? É, nós vemos a Deus é, a partir da criatura de alguma maneira, mas de esguio, né? A sua luz ofuscando a nossa vista, né? Sabemos que ele é o ser imóvel que explica o ente móvel, sabemos que ele é o ser pleno que explica o ente limitado, sabemos que ele é o ser eterno que explica o ente temporal, mas não o vemos a partir de uma luz comum entre o ente temporal e o eterno, entre o ente finito e infinito, entre o ente pleno e o não pleno, entre o ente imóvel e o não imóvel, não. Né? Nós vemos Deus com uma certa luz do nosso intelecto, mas nós o vemos como anterior ao nosso próprio intelecto, e não no horizonte do nosso intelecto. Né? Por isso, São Tomás reforça bastante que Deus está fora de todo gênero e de toda espécie. Como é que nós definimos uma coisa? Quais são as regras da definição? Quem já estudou as regras? A definição se dá pelo gênero próximo, a diferença específica, não é? Se eu quero dizer o que que é homem, eu pego o gênero próximo, animal, e a diferença específica, racional. Aí está a definição, o gênero e espécie. Como Deus está fora de todo gênero e toda espécie, nós não podemos defini-lo, né? Ele é visto como aquele que está por detrás, pela frente também, em todos os lados do nosso intelecto, mas não no horizonte do nosso intelecto. Bem, alguém gostaria de comentar alguma coisa? Deixa eu ver aqui. O Alisson. Eu já falei isso. Deus não se misturava com a substância criada, no sentido de dizer que ele é outra coisa superior, transcendente. Mas, claro, não que em nós exista algo que tem em Deus, mas no sentido de que copiamos as perfeições dele, mas não somos ele ou parte dele. Sim, tá certo, Alisson, eu compreendo. Nós usamos, né, essa expressão totalmente, mas aqui, se a gente quiser ser preciso, tecnicamente preciso, a gente não pode dizer que Deus é totalmente outro. É outro, infinitamente outro, vamos dizer assim, mas não totalmente outro. Isso em termos técnicos. Agora, na linguagem comum, a gente fala e não há problema nenhum, né? Eduardo, o que nos une a Deus na analogia é o ser. Se a de semelhança fosse total, Deus teria que criar algo diferente do ser, ou seja, diferente de si mesmo. Seria impossível. Sim, não é isso, né? Deus é o ser, né? Então ele dá algo do seu ser, ele dá parte do seu ser, né? Daí participação. Que parte entendido em sentido metafísico, não em sentido físico quantitativo, né? Ele dá parte do seu ser. E por isso nós somos. Nós somos, então, é aquilo que eu sempre digo, uma miniatura, né, de Deus, né? No- vamos dizer, o Elílio é Deus se Deus fosse o Elílio, né? O Alisson é Deus se Deus fosse o Alisson, né? A substância, né? É claro que Deus não é nem o Elílio nem o Alisson, mas é uma forma de dizer, né? Deus, as perfeições das criaturas são contrações das perfeições de Deus, ou da única perfeição de Deus, porque em Deus todas as perfeições são uma coisa só, né?
Vamos ver aqui. Muito bem. Eu acho que a nossa reunião vai se encerrar daqui a alguns minutos, porque me avisaram aqui que termina em alguns minutos, né? Vocês acham que a gente convém voltar? Eu abro um outro link aqui ou por hoje tá bom? Vocês querem falar alguma coisa, tirar alguma dúvida? Tá bem, então eu vou mandar outro link. Vou mandar outro link aqui, porque vai cair esse aqui, eu já vou encerrá-lo, né? Para não ter problema.